Saúde, proteção geral de dados, dados de prontuário de paciente. Isso é uma temática que permeia muito a nossa vida como empreendedor, especialmente em saúde e também não em saúde, né? Permeia qualquer empreendedor que lide com dados de outras pessoas. E exatamente pensando nessa dor que a gente vai começar a nossa jornada falando sobre LGPD. Olá, comunidade! Bem-vindos de volta à nossa jornada do empreendedorismo em saúde. Para quem não se lembra ou não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou nutricionista, sou autônoma e junto com a Clarissa Marzinotto, fisioterapeuta pélvica e obstétrica e idealizadora da Fisio Feminina, que é uma equipe de atendimento domiciliar especializada. E hoje com uma convidada muito especial, que é a Fernanda. Oi, comunidade, eu sou a Fernanda Fúzio, sou advogada, estou nessa jornada, na jornada jurídica por mais de 17 anos, 14 anos direcionada em compliance, em jurídico corporativo e tenho ajudado bastante os empreendedores neste viés. Maravilhoso, gente. A gente está com a Fernanda aqui hoje, então só revivendo um pouquinho para vocês, esse é o nosso segundo ciclo de uma jornada voltada para o empreendedorismo em saúde, um projeto nosso, meu e da Clary, e a gente convida outras mulheres da comunidade para vir no palco também e falar um pouquinho do trabalho delas. E esse ciclo novo, né, o último ciclo a gente falou muito sobre o beabá do empreendedorismo, então de onde começa, plano de negócios, enfim. E aí esse novo ciclo a gente quer falar muito sobre tecnologia e inovação. Inclusive, a gente já faz um disclaimer aí dizendo que provavelmente tudo que a gente falar aqui não vai ser válido só para profissional da saúde, né? Se tiver outras lovers aí na comunidade que gostariam de absorver esse conhecimento também são super bem-vindas. E como futuramente a gente está construindo uma temática aí para falar de tecnologia, AI, né, inteligência artificial, hoje a gente achou muito válido começar falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, porque quando a gente fala em tecnologia, não tem dúvidas como ela está presente, especialmente se a gente for usar inteligência artificial para fazer prontuário de paciente, enfim. Mas antes disso, ela também já tem um papel na nossa vida. Então, mesmo que você não esteja nem um pouco conectado com inteligência artificial, a Lei Geral de Proteção de Dados vai fazer parte do seu dia a dia e por isso que a gente trouxe a Fernanda para falar sobre isso. E depois a gente vai linkando futuramente aí com outras questões. E para começar, né, Fê, eu acho que a gente podia tentar entender o que é o LGPD, que todo mundo fala, né? Quem está no mundo corporativo conhece mais, quem não está conhece menos, então vamos agora tirar o medo dessas palavrinhas, né? É isso, gente. Então, o principal objetivo aqui hoje é realmente clarear um pouco sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Pode parecer super burocrático, pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas na verdade é uma grande aliada aí para você, independente do seu setor. Trazendo aqui um pouco para a área da saúde, sempre pensam que assim, a LGPD é aliada à ética, gera segurança, então você consegue passar essa transparência para o seu paciente. Explica pra gente assim, o que é LGPD, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Gente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um objetivo único, que é proteger os dados da pessoa física, tá? Então aqui eu vou trazer muitos exemplos práticos para vocês identificarem aí, tá? Então vamos lá. Pessoa física tem o direito, o dado é seu, então tem o direito a essa proteção. Isso quer dizer que você não pode usar os dados das pessoas? Não. Tem que usar sempre com responsabilidade e transparência. Outro ponto, pessoa jurídica. Pessoa jurídica não está contemplada pela lei, ou seja, um CNPJ, que é um dado da pessoa jurídica, ele não é protegido pela LGPD. Ponto importante, aquela pessoa que ela é da empresa, mas ela usa o dado pessoal dela. Como é que a gente faz? Nesse caso, sim, nesse caso entra. Então, não importa se a pessoa, o seu colaborador, o seu trabalhador, ele está fazendo o trabalho dele, mas ele consegue ser identificável dentro da sua empresa, é um dado pessoal. Então, entra. Quando a gente fala de dado, a gente está falando de coisas bem básicas, tipo nome, data de nascimento, né? Então, se eu vou receber um paciente,
ele vai passar comigo, eu sou nutricionista, e para fazer o cadastro dele, ele me passou nome, CPF e data de nascimento. Já são dados que eu preciso proteger e que eu tenho que explicar para ele o que eu vou fazer com esses dados, certo? Exatamente. Então, aí também tem uma diferenciação e que aqui entra muito pessoal da área da saúde, tá? Então, vamos lá. Dado pessoal é todo dado que você consegue identificar uma pessoa. Tá. Então, CPF, nome, e-mail, endereço, são todos dados pessoais. Aí tem o dado sensível. O que é o dado sensível? O dado sensível é, por exemplo, a etnia da pessoa, a religião, a opção sexual da pessoa. Então, isso é dado sensível. Dado médico, então, o diagnóstico, ele é um dado sensível. Qual é a diferença? A diferença é que o dado sensível, ele é visto como um dado que precisa ser super protegido. Deixa eu ver se eu entendi. Os dados pessoais, eu preciso ter um conjunto de práticas para proteger esses dados pessoais do meu paciente, e qualquer coisa que eu for utilizar esses dados, eu preciso do consentimento dele, certo? Então, se eu for disparar, por exemplo, vou fazer um cadastramento junto com uma outra empresa, a gente vai fazer uma ação de marketing junto. Eu preciso de algo que o paciente fale, tudo bem usar esses dados, e os dados sensíveis, esses eu preciso proteger bem. Então, eu preciso ter ele com poucas pessoas com acesso, só quem realmente vai lidar com esse paciente que vai ter acesso a essas informações sensíveis desse paciente. É esta linha, mas não necessariamente dessa forma. Tá. Por quê? O consentimento, então o consentimento do paciente, do titular dos dados, que é o nome técnico que a gente chama, ele é só mais um item da base legal. Então, a lei, o que a lei traz? A lei traz 10 bases legais, são 10 hipóteses no qual você pode usar o dado. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. O consentimento, ele é uma dessas opções, ele é uma dessas bases legais. Mas, por exemplo, o paciente, ele vai até a sua clínica, ele vai até o seu consultório, e você, necessariamente, para você poder ajudar o seu paciente, para você poder fazer a consulta do seu paciente, você precisa dos dados dele. Então, você tem a obrigação legal de saber. Um outro exemplo, seu paciente, ele vai embora, ele não é mais seu paciente, e daí você já tem, né, dentro da área da saúde, você já tem uma obrigação legal de guardar esses dados. Tá. Então, o seu paciente vem e fala assim, olha, eu quero que você jogue fora os meus dados. Porque o meu consentimento é que você não tem mais o meu consentimento de guardar. Não vou jogar fora. Por quê? Porque eu tenho a obrigação legal de ter de o teu guardar, prontuário, porque o teu prontuário, ele impera durante um prazo que impera eu ter os teus dados, porque isso é uma informação relevante para a instituição. Exatamente. Então, eu não posso excluir o seu prontuário, por exemplo, né? Exatamente. Tá. O que você tem que fazer? Você tem que proteger. Então, gente, aquela coisa, eu não posso usar os dados, não posso mandar um WhatsApp, não posso mandar um e-mail. Então, qual é o intuito da lei? É proteger, não é proibir. Tá? Então, é bem importante deixar bem claro isso, né? Tá. Não é proibir, é proteger. Quais são os erros mais comuns em saúde com relação à proteção dos dados de pacientes? Tá, então assim, gente, hoje ainda é comum que os pacientes chegam, preencham uma anamnese física e todas aquelas informações que ali contêm dados sensíveis fiquem ali arquivados num determinado lugar onde qualquer pessoa tem acesso.
Uma forma de eu proteger isso seria, por exemplo, em vez de fazer isso físico, eu poderia criar um forms, por exemplo, e deixar só o acesso para quem trabalha realmente na clínica? Exatamente. É uma forma de eu proteger. É uma forma de você Tá. proteger. Daí, um outro ponto. Isso é uma das boas práticas. Existem várias práticas, né? Mas o uso das boas práticas, essa é uma delas com certeza. Aí, por exemplo, quando o seu paciente, ele vai preencher ali, vai autorizar você coletar esses dados, guardar esses dados e tudo mais. Esse forms, só uma pessoa tem acesso, que é a pessoa que está atendendo esse paciente. Ok, mas e se essa pessoa fica doente, essa pessoa hoje e amanhã não está mais na clínica, como é que a gente faz? Tudo bem, então eu vou avisar o meu paciente, o titular daqueles dados, que outra pessoa irá atendê-lo. Mas isso é extremamente necessário? Não, mas isso traz transparência. Acho que até para criação de vínculo, né? Até indo para além Sim, dessa exatamente. questão do LGPD, eu acho que é um ato importante de você fazer para construção de vínculo com o paciente, exatamente. Né? Além de proteção também, né? Não, mas é exatamente isso, é exatamente isso que eu ia falar, porque um dos objetivos da lei é o quê? É dar a ciência para a pessoa, a transparência dos dados. Então, quem está tratando os meus dados, né? E tratar os dados, gente, é nada mais que isso. Você pega, você tem acesso ao dado do paciente. Isso eu já posso falar que é um tratamento de dados. Tá. Então, o que a lei traz? A questão da transparência, é um dos princípios da lei. Então, assim, poxa, eu vou avisar o meu paciente que outra pessoa vai ter acesso aos dados pessoais dele, aos dados sensíveis dele. Isso, além de eu estar cumprindo a lei, eu demonstro confiança, sensibilidade. Eu trago esse paciente e falo assim, poxa, essa clínica, esse profissional, ele está preocupado comigo, ele está preocupado com os meus dados. E a partir do momento que eu falo o que eu vou fazer com os dados dele, isso é eu disponibilizar a política de privacidade dos dados dele? Exatamente. A política de privacidade, gente, nada mais é do que um conjunto de normas, de regrinhas, no qual você explica para o seu paciente, para o seu cliente, o que você vai colher, como você vai tratar, como você vai proteger e para que você vai usar os dados dele. Então, assim, nada mais é do que uma especificação de forma clara e bem específica, de forma objetiva, do que você vai fazer com esses dados. E você vai dar ciência para o seu paciente do como você está tratando isso. É um documento imprescindível, precisa ter. Tá? Isso só para site ou na comunicação mesmo? Porque na própria comunicação. Eu vou até contar como que a gente trabalha muito por WhatsApp. As pessoas procuram o serviço da Fisio Feminina por WhatsApp. E aí, nessa comunicação das nossas secretárias, elas podem falar, a gente pode montar essa mensagem falando, olha, seus dados são usados apenas para fins do documento tal. Aí tem que colocar, se a gente pensa um dia em fazer alguma ação de marketing com os e-mails dela e é isso? Dá ok ou não? É isso. Isso é válido. Então vamos lá, respondendo a primeira pergunta. Não é só para site. Pode ser hoje qualquer tipo de comunicação. Por quê? Porque a lei, ela vai de acordo com os usos e costumes. Antes, né? Era só via e-mail, via site. Hoje não, hoje o WhatsApp ele é muito comum, ele é uma ferramenta... Antes era só via prontuário mesmo, né? A gente é lá da época dos Incas, que a gente escrevia tudo à mão. Às vezes no hospital, quando eu trabalhava, acabava, né? O sistema caiu, tinha que fazer prontuário à mão. Nossa, que desespero, Jesus Cristo. Não, mas daí o que acontece? Essa questão da transparência, de informar, então você pode sim fazer via WhatsApp. Um ponto importante, marketing. Gente, o marketing, ele tá ali dentro das bases legais, estruturando direitinho, dependendo, né, do seu negócio, enfim. Você precisa do consentimento. Então, uma das bases legais utilizadas é o consentimento. Olha, você dá aqui o seu opt-in, você dá o seu ok, você dá a sua ciência de que poderemos entrar em contato com você para mandar promoções,
avisos da clínica, enfim. E daí, o que é importante? Você guardar esse opt-in. Outra coisa, o titular, ele sempre tem o direito, né, nesse caso do consentimento, de pedir a exclusão dos seus dados. Então, sempre tem. Se você não quiser mais receber esse tipo de mensagem, nos comunique, clique aqui, descadastra-se. Então, são boas práticas que, de forma muito simples, a gente pode alinhar, pode acrescentar no dia a dia, né, na estrutura da clínica, na estrutura do consultório e no qual vocês vão estar atendendo a legislação. E, nossa, Fernanda, que é engraçado, né? A gente conversa antes, né? Acho que a Clara tá com o mesmo sentimento, né? É um assunto muito denso, né? Assim, eu acho que a gente tenta se adequar, a gente tenta entender, obviamente, mas claro que a gente não vai acordar um dia e, como profissionais de saúde, falar, ai, vamos lá, agora a gente vai começar a proteger os dados dos pacientes. Óbvio, é o primeiro movimento que conta, mas assim, nós como profissionais de saúde, de que forma que a gente pode começar a se adequar a isso? Então, tanto sendo uma clínica, se eu tenho um espaço físico, ou por exemplo, eu faço carreira solo, mas eu tenho muita responsabilidade com os meus atendimentos, então mesmo eu sendo comigo mesma, eu também preciso ter esse cuidado. Então, assim, como que a gente pode se adequar a todo esse cenário, né? Quais são os nossos primeiros passos, assim, para conseguir trabalhar de forma correta e transparente, né? E dentro da lei, né, gente? Porque é importante a gente falar isso, que é uma lei. Todas as empresas precisam se adequar à LGPD. Independente se você é um CNPJ sozinho ou se você é um CNPJ com mais pessoas, mais colaboradores, né? Mais pessoas CLT ou pessoas PJ. Você tem um CNPJ, você precisa se adequar a ter políticas de proteção de dado de todo mundo que você lida, desde os seus colaboradores, esses dados também entram na lei, quanto também dos seus pacientes, certo? Exatamente. Gente, não importa se você tem uma pessoa ou se você tem 500 pessoas. A uma pessoa é você ou mesmo, autônomo, mesmo né? você não tendo o CNPJ, de qualquer forma você tem responsabilidade, Isso. porque como autônomo você vai me passar todos os seus dados e eu vou ter que ter muito cuidado com esses dados sensíveis. Esse ponto, na verdade, é um dos principais pontos, porque é a questão da conscientização. Então, se você precisa ter a consciência que você está tratando de uma outra pessoa, que você está colhendo os dados de uma outra pessoa, que você está colhendo os dados sensíveis de uma outra, né, do seu paciente. Então, o primeiro item é a conscientização. Segundo passo, você vai parar e você vai pensar, poxa, tá bom, eu preciso mapear os meus dados. O que eu faço? Qual é a jornada desses dados aqui dentro? Onde eu posso incrementar, né, acrescentar ali as boas práticas. O que eu posso fazer para proteger esse dado? Né? Como é que eu posso fazer para dar transparência para a pessoa que está confiando ali a sua vida, confiando a sua saúde aqui para mim? Como é que eu posso fazer isso? Então, começar por aí. Então. Vamos aqui escrever uns documentos simples? Gente, é aquela coisa, não é burocrático. É objetivo, é ético, né? O profissional da saúde, ele já tem ali toda uma questão ética por trás, né? Então, a LGPD é só mais um ponto. Perfeito. Eu sinto também que, assim, se você está começando, vamos pensando na parte de atendimento, eu acho que vale super a pena você entrar em contato com o seu conselho, tá? Então, por exemplo, eu sou nutricionista, eu tenho um conselho regional de nutrição, e lá eles conseguem te dar informações iniciais, como, por exemplo, por quanto tempo você precisa arquivar um prontuário, quais são os dados que eu preciso ter no prontuário. Então, existe uma forma simples de você adquirir algumas informações básicas, mas, Fernanda, eu acho que é completamente inegociável ter o apoio, não ter o apoio jurídico, né? Assim, exatamente. Então, de uma empresa, da mesma forma como a gente falou sobre marketing para profissional de saúde, também é muito importante você ter profissionais do seu lado, né? Nessa parte jurídica, que te deem um apoio, né? Que vão te guiar nesse processo, para além das informações básicas que você pode conseguir num conselho, por exemplo, né? Exatamente. Um ponto, gente, é que assim, como já foi falado, é uma lei e toda lei ela precisa ser cumprida. Hoje, a LGPD no Brasil, ela
veio com um propósito copiado dos outros países, e hoje aqui, por exemplo, é muito fácil, e isso é bem legal, tá? Você como titular, você pode denunciar. Então, se você entra na plataforma do governo, você pode fazer isso de maneira muito clara e específica, tá? Então, qualquer pessoa, né, pode e tem o direito de denunciar que o dado, que o meu dado, o seu dado, enfim, está sendo manuseado de forma errada. E isso, gente, traz penalidade. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de penalidade. Além de publicidade, que eu acho que isso não tem preço, não tem valor, assim, você ter que publicar que você teve um vazamento de um dado, Nossa. Isso é, assim... desesperador de pensar, né? Exatamente, Assim, questão uma reputacional. retratação, né? Assim. Exatamente, a questão reputacional, assim, nossa, né, é aquilo, não tem preço. Mas também pode mexer no bolso. Qual é a multa? Tem multa. E a multa, ela pode ser muito pesada, né? Ela pode chegar até uma porcentagem do seu faturamento, ou seja, bruto. Nossa, pode chegar a 50 milhões de reais. Gente, contrata a Fernanda, então, entendeu? Tem 50 milhões aí? Não, acho que não. Mas teremos. Brincadeiras à parte, mas eu acho que é importante a gente saber que temos alguém dentro da comunidade, né, que pode ajudar nesse processo, que tem expertise com demandas da área da saúde, né, eu acho isso muito importante e por isso que ela está aqui também para a gente colocar ela no palco, né, e poder contribuir com todas nós. Eu vou falar uma coisa que a LGPD já faz um tempo, que é algo que eu venho pesquisando. Sempre tive muita dúvida de como conseguir colocar em prática essas boas práticas. E acho que essa conversa que a gente teve hoje me deu uma baita clareza do que a gente já faz, que eu fico com o coração quentinho, mas o que ainda a gente pode fazer mais, né? Pra gente garantir essa proteção dos dados dos nossos pacientes, dos nossos colaboradores, que isso é uma coisa muito importante, né? Aqui a gente tratou muito a questão, a relação paciente, né? Mas também, por exemplo, eu vou deixar até uma dúvida aqui no ar. Você que recebe um currículo. Como que você armazena esse currículo? Exatamente. E a hora que a gente recebe bastante aí? O WhatsApp. Então, e assim, isso não importa qual área. Você posta ali uma fotinho do antes e depois. Que nem poderia, né? Já nem Pois pode, né? Ou guarda isso, vamos supor, não posto, né? Os conselhos aí caíram em cima, não posto mais no Instagram, em rede social. Tá bom, mas você guarda essas fotos? Aonde que você guarda? Quem tem acesso? E eu acho que pra finalizar, mas essa você não vai responder, porque a gente vai responder no próximo vídeo, porque vocês vão continuar com a gente essa jornada, mas essa sim é primordial até pra nossa temática, né? Hoje em dia a gente usa muito a inteligência artificial para contribuir com o nosso dia a dia, né? A gente pede para gerar post, a gente pede para fazer várias coisas. E aí, se eu simplesmente quero que o ChatGPT, por exemplo, me ajude a arrumar o prontuário do meu paciente, e eu pego esses dados lindos que eu fiz lá com o meu paciente, dados sensíveis, dados, eu posso simplesmente jogar lá no ChatGPT e falar para ele arrume o prontuário para mim? Fica aí o questionamento pro próximo vídeo. A pergunta de milhões. A pergunta de milhões é como a gente pode, que vai ser realmente um assunto de próximos vídeos, como que a gente pode usar a inteligência artificial dentro da prática em saúde, mas como que a gente pode, como que a gente tem que proteger, não é tão simples assim. Não é sair por aí baixando Gemini, ChatGPT, um monte de coisas e sair colocando dado de pessoas para isso cair de repente numa outra base de dados e a gente não ter protegido. Ao contrário, a gente expôs sem saber que a gente estava expondo, né? Exatamente, a nível mundial. Então vamos aí. Nível mundial, só olha só, apenas. Mas sigam com a gente nas próximas semanas. Essa quinta-feira dessa semana que a gente vai lançar o vídeo, a Fernanda vai estar com a gente na nossa call. Toda quinta-feira a gente faz uma call online, às 9 horas da manhã. Ela estará conosco
para tirar algumas dúvidas superficiais e apresentar um pouco mais de como ela pode apoiar nós como empreendedoras aqui da comunidade. Mas queria agradecer, Fernanda, obrigada pela sua contribuição. Muito obrigada. Temos muito aqui Estou à pensado disposição. agora. Quem tiver dúvida pode entrar em contato. Sempre disponibilizo o meu WhatsApp lá. Quem quiser bater um papo também, estou super à disposição. Maravilhosa, ela é Perfeito. realmente bastante acessível, gente. Quero agradecer mais uma vez vocês aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.